Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar um pouco sobre a subida que o Bitcoin teve. Bom, não é uma novidade que quando o Bitcoin começa a subir, ele se torna muito falado. E está na hora de comprar, é agora, né? Esse é o momento. E veja, o que pode acontecer muitas vezes entre muitas pessoas é o efeito manada. Por exemplo, o Bitcoin é muito arriscado, então eu não devo comprar. E quando ele cai, ele afirma isso que eu estou dizendo. Então eu estava certo, porque ele caiu, então não quer dizer que ele não é que ele é arriscado. É arriscado e eu não devo aplicar meu dinheiro lá. Ele não é considerado uma reserva de valor. Veja que isso gera meio que um contraponto, porque muitas vezes quando ele começa a subir, que começamos a ver o que poderíamos ter ganhado com aquilo, começamos então a ter aquele desejo de aplicar no momento da subida. E o que acontece é que muitas pessoas aplicam, investem seu dinheiro lá, no Bitcoin no caso, depois dele já ter subido. Então isso veja que é muitas vezes um efeito manada que acontece. Porque se você analisa bem o Bitcoin, dá pra ver que ele pode ser considerado uma reserva de valor. Pelo teste do tempo que ele tem, pela história que ele tem, pelos indicativos, pelo próprio processo de como funciona o Bitcoin, dá pra ver que ele pode ser considerado uma reserva de valor. Mas o que acontece muitas vezes, o que puxa muitas pessoas é o efeito manada. Quando aparecem muitas notícias de que o Bitcoin está subindo, que é a hora de comprar, essas pessoas aplicam nele, colocam dinheiro lá, só que já é tarde, porque ele já subiu. E o que acontece? Quando ele tem aqueles momentos de queda, o que acontece? Bom, essas pessoas acabam vendendo e perdendo dinheiro, ficando mais afirmativas de que aquilo não é certo, que aquilo lá é uma perda. Só que no caso, o que falta mesmo é você ter o teste do tempo, ter a paciência de esperar. Não é você ter todas as informações do que está acontecendo naquele momento ou naquele dia. É você ter a paciência de esperar, colocar e deixar lá. Porque é um erro achar que uma informaçãozinha bem pequena sobre algo vai transformar aquilo em uma coisa totalmente oposta do que você acha. Por exemplo, se você acha que o Bitcoin é um erro, que ele é muito arriscado, você vê uma pessoa falando, uma informação falando que ele está caindo, e você reafirma isso na sua própria mente. Então o que eu quero dizer é que não dê tanta atenção ao presente momento de informações sobre algo. Exemplo, Bitcoin. Mas tente olhar pelo um vasto, amplo de tempo que ele está lá. E veja, reflita, busque mais informações, busque entender melhor, estudar mais, para que você possa decidir por si mesmo se deve ou não aplicar o seu dinheiro lá. Como ele é um bom indicativo de uma reserva de valor, eu considero ele como uma grande chance de um sistema que decai como moeda, que vai perdendo seu valor ao longo do tempo. Ele é um contraponto disso, porque ele é limitado, então ele tem valor, ele mantém o valor e cresce o valor durante o tempo. Esse é o ponto chave do Bitcoin. Ninguém consegue gerar mais Bitcoin igual a moeda, como o governo pode ir lá imprimir mais e mais moeda, tirando o seu valor de compra por meio da inflação. Bitcoin não pode ser inflacionado, então por isso ele se torna algo, por assim dizer, raro. Então, como você sabe, como muitas pessoas sabem, o Bitcoin ele é algo que deve ser ainda muito estudado, muito analisado, é claro, sempre bom, mas não ficar com esse receio, sempre
não ter esse medo de arriscar, se você acha que isso é um risco, no caso, né? E ir lá e ver como isso funciona de fato, para que você possa tomar uma boa decisão em investir no Bitcoin.